Olá pessoal do Injur, eu gostaria de comentar com vocês hoje acerca da aprovação pela OIT, pela Organização Internacional do Trabalho, de uma convenção sobre a categoria dos domésticos. Foi veiculado neste mês de junho que a OIT, inclusive com voto favorável do Brasil, havia aprovado uma convenção estendendo alguns direitos à categoria dos empregados domésticos. Aqui no Brasil, a Constituição Federal de 1988 trouxe uma série de direitos à categoria dos domésticos que até então eles não possuíam. Esse rol de direitos acabou sendo majorado em 1999 com a extensão aos domésticos do regime do FGTS, se bem que o que a lei fez em 99 foi possibilitar o FGTS aos empregados domésticos. Ou seja, a lei facultou a inclusão do doméstico no regime do FGTS. Ficou então, e até hoje vigora, uma opção do empregador doméstico. Se ele quiser recolher o FGTS para o seu empregado, ele recolhe. Se ele não quiser, ele não é obrigado. Você pode até se questionar. Então, o que mudou se isso continua sendo uma faculdade? É que antes nem faculdade era. O empregador doméstico que antes de 99 quisesse recolher FGTS para o seu empregado, ele não podia. A partir de 2006, por meio de uma nova lei, nós tivemos aí mais uma série de direitos que foram estendidos aos domésticos, como por exemplo, a estabilidade da gestante doméstica, que não tinha até então, a possibilidade do descanso remunerado nos feriados, que também não tinha, a impossibilidade de desconto no salário do doméstico de uma série de benefícios, como por exemplo moradia, como alimentação, como higiene. E o que temos de novo agora é que esta convenção da OIT acabou por estender aos domésticos dois direitos fundamentais. O primeiro deles é a carga horária semanal de 44 horas. Empregado doméstico, até hoje no Brasil, não tem duração do trabalho previsto em lei. Ou seja, pode trabalhar quantas horas for, jamais irá receber horas extras. Isso tende a mudar. A convenção da OIT estende aos domésticos a duração do trabalho não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, passando, portanto, a ter direito a horas extras quando ultrapassada essa carga horária. Também o FGTS deixa de ser uma opção e passa a ser agora uma obrigação do empregador doméstico. E, ainda nessa esteira ligada à duração do trabalho, se o empregado doméstico trabalhar após as 22 horas e até as 5 horas do dia seguinte, isso é considerado período noturno e o empregado doméstico também passará a ter direito ao adicional noturno, coisa que não tem. O problema é que, muito embora essa convenção tenha de fato sido aprovada na OIT, ela passa a ter, portanto, apenas vigência objetiva, mas não vigência subjetiva, ou seja, não vale ainda aqui no Brasil. Ela depende de aprovação pelo Congresso Nacional, isso deve demorar, e mesmo após a aprovação, depois isso é remetido à Presidente da República, que deverá assinar um instrumento de ratificação da Convenção, deve encaminhar isso, deve depositar esse instrumento na sede da OIT, e um ano após o depósito desse instrumento, é que aí sim passa a ter vigência subjetiva, passa a valer aqui no Brasil. Então o que nós temos é um cenário de alterações com relação aos direitos do doméstico, mas que ainda não está valendo aqui em território nacional. Se isso vai fazer um bem ou um mal à categoria dos domésticos, só o tempo vai dizer. Porque é certo que muitas pessoas deixarão de registrar seus empregados domésticos com o argumento de que vai encarecer demais esse tipo de mão de obra. Agora, se deixar de registrar, é evidente que esses empregados domésticos poderão ajuizar reclamações trabalhistas, postulando o reconhecimento desse vínculo empregatício, o registro em carteira e aí todas as verbas decorrentes desse vínculo, inclusive essas novas, desde que já tenhamos a vigência subjetiva dessa norma da OIT. Essa era a informação que eu queria trazer para vocês hoje. Espero vê-los aqui no Injur num próximo vídeo. Até lá!